pessoal, essa é a nossa segunda aula de filosofia. Nós já estudamos sobre mundo, espaço, agora nós iremos estudar sobre tempo. Abra seu livro didático na página 14. Iremos estudar a página 14, 15, 16 e 17. Vai ser uma aula curta. Você sabe como é medido o tempo? Como fazemos para medir o tempo? Então, nós temos uma breve leiturinha aqui e vocês vão ler com muita atenção. Eu estarei lendo algumas partes deste texto, mas você aí na sua casa leia com atenção. Olha, você sabia que os astros estão sempre em movimento no espaço sideral? E que o planeta Terra também se move, o que faz com que algumas regiões se aproximem do Sol, enquanto outras se afastam dele? Que é aquele movimento que a Terra faz em torno do Sol. Como é chamado aquele movimento? Movimento de translação. E quando ela gira em torno de si mesma, movimento de rotação. Mas o movimento de translação nos facilita a identificar a primavera, verão, outono e inverno, que são as estações do ano. Os resultados são os dias, as noites e as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Então, o resultado são os dias e as noites, que é o movimento de rotação, e o movimento de translação nos faz observar as 4 estações. Todos se repetem um após o outro, à medida que o tempo passa. Às vezes a gente tem a impressão que o tempo está passando muito rápido, não é verdade? Às vezes temos a impressão que o tempo demora de passar. Então, para controlar a passagem do tempo, as pessoas começaram a dividi-lo em algumas partes, como segundos, minutos, horas, dias, meses, anos. Quais são os instrumentos que as pessoas utilizam para medir o tempo em segundos, minutos e horas? O relógio. E quais são os instrumentos? E qual é o instrumento que utiliza para dividir o tempo em dias, meses e anos? Semestres, semanas. Então, é o calendário. Além disso, elas criaram esses instrumentos para medir o tempo e ajudam as pessoas a se organizar e a fazer melhor uso do tempo. Já pensou se nós não tivéssemos um calendário? Como iríamos marcar a prova? Como iríamos marcar uma viagem? Como que iríamos tirar férias? Como que iríamos organizar a nossa vida escolar, a nossa vida social? Então, não tinha como. E se nós não tivéssemos relógio? Como iríamos saber que já era 9 horas da manhã ou que já era 3 da tarde? Não teria como a gente saber assim, né? É lógico que antigamente, quando não existia o relógio, o calendário, as comunidades humanas antigas utilizavam outros meios para se localizarem aqui na Terra, aqui no planeta Terra, e para marcar os seus dias, marcar os seus tempos. Era outro método utilizado, que vocês estarão vendo logo mais na frente em história. Mas facilita muito o relógio e o calendário, porque nos ajuda a organizar melhor o nosso dia a dia. Existem inúmeros modelos de relógios e calendários, criados em diferentes épocas e lugares. Por meio desses instrumentos, as pessoas podem medir o tempo e organizar suas atividades de acordo com a passagem das horas, dos dias, das semanas e dos meses. Além disso, é possível perceber a passagem do tempo ao observar mudanças que acontecem à nossa volta e em nós mesmos. Por exemplo, as etapas do desenvolvimento de seres vivos, incluindo seres humanos. Como que nós podemos observar a passagem do tempo observando o nosso desenvolvimento? Olha, antes nós éramos um bebezinho. Aí fomos crescendo, aí ficamos adolescentes, vocês ainda são crianças, mas aí as pessoas vão crescendo, ficando adultos, depois vão ficando idosos. Então essa é a passagem do tempo. Você que tem um irmãozinho ou irmãzinha menor que você lembra quando esse bebê nasceu, quando seu irmãozinho nasceu? Era um bebezinho, fofinho. E agora ele está crescendo, está desenvolvendo, está aprendendo a falar, está aprendendo a andar. Antes ele não sabia falar o seu nome, hoje já sabe. Antes não sabia correr e nem andar. Aí aprendeu a andar primeiro, dar os primeiros passinhos. Aí ao longo do tempo que foi aprendendo a desenvolver, ele aprendeu a correr, não é verdade?
a pular, a brincar, dar cambalhota. Então, é assim, a gente percebe a passagem do tempo de acordo com as etapas do nosso desenvolvimento. Lápis na mão. Como você não está na escola, mas você vai conversar com a pessoa aí na sua casa. Converse com seus colegas ou professor, dizendo a eles quais tipos de relógio e de calendários você conhece. Você vai conversar com sua família e dizer quais tipos de calendários e de relógio você conhece. Com a ajuda do seu professor, você vai pesquisar alguns tipos de relógios e calendários utilizados para medir o tempo em diferentes épocas e lugares. Como nós estamos distantes, você mesmo vai lá no Google e vai pesquisar com a ajuda do papai ou da mamãe alguns tipos de relógios ou calendários, viu? Para você conhecer mais. E depois, na página seguinte, observe a representação das etapas de desenvolvimento de uma planta e de um animal no decorrer do tempo. Aqui, olha. Como que era a planta antes? Aqui nós temos um tomate. Aí, algumas pessoas não tiram a semente do tomate para comer. Eu costumo tirar as sementes. Aí, pegou a sementinha do tomate, plantou aqui no vasinho. E aí, começou a nascer, ó. Começou a nascer, foi crescendo a plantinha, foi crescendo. Aí, começou a dar flores e depois começou a dar seus frutos. Entendeu? Você não esquece de assistir esse vídeo. É assim com as plantações, você planta a semente e depois colhe os frutos. No material de apoio, há imagens que representam diferentes etapas de desenvolvimento pelas quais você já passou e ainda vai passar no decorrer do tempo. Destaque essas imagens e depois organize-as conforme a sequência correta do desenvolvimento humano e vai colocar elas aqui de acordo aqui, ó, um bebezinho, e o bebezinho foi crescendo até virar um adultão, um idoso. Não esquece, você vai lá no seu material de apoio. Meu livro é um pouquinho diferente dos seus. E você vai pegar as etapas do desenvolvimento humano. Aqui, ó. Essas daqui, ó. Referente à página 15. Olha o bebezinho. Olha, você vai escolher os desenhos que você quiser. Mas aí você vai colocar certinho, ó. Como você é um bebezinho, aí depois vai crescendo. Entendeu? Em seguida, você vai ler esse texto da página 16 e 17, que é um texto pequeno. O texto vai nos falar sobre um planeta Tact. É um planeta diferente do qual nós vivemos. Olha, você já imaginou um mundo que não era igual a este no qual vivemos? O escritor Ricardo Silvestrin também fez isso e acabou escrevendo um livro sobre outros planetas, muito diferentes e até engraçados, como os do poema a seguir. Leia os textos com atenção, observando as diferenças entre os planetas imaginados e a Terra no que se refere, no que se refere à contagem e à passagem do tempo. Então, é um poema bacana, esse planeta Tac e planeta Gugus. Após você ler, não esqueça de pegar essa realidade aumentada e verificar esse QR Code. Após você ler os 2 poemas, você vai conversar com a mamãe e com o papai a respeito das seguintes perguntas. Você gostaria de morar no planeta Tac? Por quê? Se sim, por que você gostaria de morar lá? E se não, por que você não gostaria de morar nesse planeta Tac? Quais seriam as consequências para as pessoas na Terra se elas não marcassem a passagem do tempo em forma de horas, como ocorre em Tac? Você gostaria de morar no planeta Gugus? Por quê? Se sim, por quê? E se não, por que não gostaria de morar lá? E o que seria diferente na vida das pessoas na Terra se elas se tornassem cada vez mais jovens em vez de envelhecer com o passar do tempo, como acontece com os habitantes do Gugus? O que aconteceria? Então, essa é a nossa aula de filosofia. Nós vamos ficar por aqui. E boa sorte nos estudos. Deixe seu like.